think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Fala, taqueiros, sejam bem-vindos ao De Frente Contato, nosso programa de entrevista, onde sempre buscamos trazer alguém que está mandando muito bem, seja dentro ou fora da internet. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar ele, que é jornalista de formação, mas humorista de coração. É um dos 3 elementos da Caverna do Caruso. Hoje eu tenho muito prazer de poder conversar com ele, Ulisses Matos. Seja bem-vindo, Ulisses. Opa, valeu, obrigado aí. O prazer em estar participando do programa. Estamos aí. Muito obrigado pelo convite. Vamos nessa, vamos conversar sobre temas otakus, é isso? Não só, vamos conversar sobre outros temas, principalmente do seu lado nerd. Eu queria saber você, como você já é um nerd já há um tempinho, né? Queria saber se você já sofreu algum tipo de bullying por ser nerd. Cara, bullying não. Bullying de apanhar e tal, não sofria não. Mas eu fui nerd nos anos 80, né, cara? Então, quer dizer, desde os anos 80. Mas é que a gente evitava a palavra nerd. Não existia o orgulho nerd, entendeu? Porque nerd era aquela coisa dos filmes ali, de vingança dos nerds, não sei o que. Nerd era uma coisa meio esquisita, né? Então a gente não falava, eu sou nerd, batia no peito, né? Mas eu, assim, não tinha um bullying, não sofri bullying. O cara chegar e, seu nerd, tome essa porrada, e pá, dá um soco na minha cara. Não tinha isso não. Mas a gente sentia, assim, mais uma coisa tipo... Sei, cara, não vou dizer que era bullying, não. Acho que eu sofria mais eu sentia mais por ser CDF do que nerd, entendeu? Acho que naquela época o CDF e nerd era uma coisa meio que... O nerd era o CDF. Então ninguém zoava o cara porque é nerd, porque ele lia quadrinhos, ou gostava de super-heróis, ou gostava de anime. Não era isso, né? Então ninguém te zoava por você gostar dessas coisas. Eu acho que as pessoas meio que tinham um olhar ali pro CDF, mas eu acho que essa coisa do nerd sofrer bullying é mais de filme americano, né? Que é aquela posição entre o popular e o nerd. Então, o nerd era o cara que era mantido à parte, né? Então, eu nunca me senti segregado, não. Eu também, sei lá, eu cresci no subúrbio, jogando bola. Eu jogava bola, não jogava bem, mas jogava bola. Então... tinha de tudo, tinha umas colegas também que liam quadrinhos também e não eram nerds, então, sei lá. Então, nunca senti bullying, não. Mas é que a palavra nerd nunca foi muito bem-vinda, porque tinha uma carga negativa muito grande, sacou? É até curioso de ver, né, que hoje você falar que você é nerd é uma coisa cool, né? Isso até aconteceu um pouco com os otakus, que no Japão, a palavra otaku ela não é designada apenas para mostrar a pessoa que gosta de anime. Quer dizer, vício, né? Então, se você chamasse há um tempo atrás um japonês de otaku, provavelmente você iria apanhar na rua, iria chamando o cara de viciado. Então, é legal ver que essas palavras que há um tempo tinham uma conotação ruim e acabaram passando a ser para designar toda uma tribo, né? Sim, cara, acho que é por aí também. Eu acho que a palavra nerd ela foi perdendo essa coisa negativa, mais nos Estados Unidos também. Porque, cara, tem várias coisas, né? Primeiro, a cultura virou hoje a base do entretenimento, né? Os maiores filmes são baseados na cultura nerd, seja de fantasia, Senhor dos Anéis e tudo mais, né? Então, o pessoal começou a se interessar pela cultura nerd e muitas pessoas começaram a se dizer nerds porque consumiam cultura nerd. Então, o nerd deixou de ser o antissocial esquisito da escola, né? O cara que é ligado à tecnologia, porque hoje todo mundo curte tecnologia. Videogame também, que era uma coisa meio que de nerd, hoje todo mundo joga. Então você viu os nerds CDFs também virando as pessoas mais poderosas do mundo. Você pega Bill Gates, né? Pega o Zuckerberg, os caras são nerds, né? Então, e hoje eles são as pessoas mais bem-sucedidas. Então acho que acabou essa carga negativa do nerd, né? Ainda mais com a questão cultural. Então acho que por aí acabou essa carga negativa da palavra, né? Então as pessoas passaram a se assumir nerds e até umas pessoas que eu acho que nem são nerds hoje posam de nerd, mas tudo bem, deixa elas. Eu queria ver como você cresceu, né, conhecer essa cultura, né, a cultura nerd dos anos 80 em diante, né, e hoje você já passando isso para uma nova geração, pro seu filho. Queria saber se teve alguma obra que você mostrou para ele que nessa época você adorava e quando ele viu, você ficou meio triste de ter falado, como assim você não gostou disso? Era incrível na minha época, 20 anos atrás, mas... Cara, teve uma coisa assim que não me abalou muito não, que eu nem tava junto, mas assim, eu ganhei quando trabalhava em jornal, eu ganhei o DVD,
série de DVDs do MacGyver. Uhum. E eu adorava MacGyver e tal. Eu não vi, mas teve uma vez que parece que minha esposa botou aqui o MacGyver e ele tava junto, eles viram um episódio e achou lento e chato. Minha própria esposa veio falar comigo, tipo, cara, quando você for ver, você vai ver como é que é lento, é muito ruim, como é que a gente gostava disso na época. Aí eu nem fui ver, mas isso nem me abalou muito não. Mas teve uma coisa que eu fui mostrar pra ele e até meu amigo falou, cara, tá cedo ainda pra ele ver, mas eu queimei a largada, cara, eu quis mostrar pra ele antes do tempo, eu fui mostrar pra ele Matrix. E ele não se empolgou muito. Matrix mudou minha cabeça, Matrix pra mim foi fazer Kung Fu por causa de Matrix. E aí ele não curtiu tanto não. E pior que isso, ele achou legal, achou um filme comum. Pior que isso, depois eu fui passar pra ele Matrix 2 e 3, que eu acho ruins, ele adorou o 2 e o 3. Aí foi 2 vezes que me deixou aborrecido. Ele não ter curtido muito Matrix e ter gostado das continuações que não deviam existir pra mim. Mas ele falou que tinha vontade de ver Matrix de novo agora, porque agora ele tá com 13 anos, tá? Eu acho que eu mostrei pra ele com 11, não era a hora certa, cara. Eu fiz besteira, eu falei como mentor. Até mesmo os melhores falham. Pode ficar tranquilo com isso. Queria ver com você o seguinte, né? Em toda a sua jornada, entre quadrinhos e tal, quais são pra você as suas obras favoritas que você indicaria pra qualquer pessoa? Ah, cara, com certeza Watchmen. Eu, inclusive dei Watchmen pro meu filho ler, ele foi lendo tudo, ele deu um tempo faltando 2 revistas, ele deu um tempinho, não embarcou e não terminou até hoje. Achei louco isso. Como é que ele começa a ler, vai ler 10 números e faltando 2 ele dá uma parada. Achei maluco isso. Mas também acho que ele viu o filme também, então já meio que sabia como é que era, né? Mas acho que Watchmen eu acho que eu recomendo pra todo mundo. Cara, não sei, eu tô falando de quadrinhos, né? A gente tá falando, a pergunta foi sobre quadrinhos? É quadrinhos, filmes, pode ser abrangente. Cara, eu acho que quadrinhos, Watchmen, né? Se você for ver uma coisa só, né? Eu ia falar, não, cara, lê tudo da Marvel desde o início, claro, nenhum louco vai fazer isso. Mas assim, o Watchmen acho que tem que ter uma visão diferente, revolucionária sobre o mundo dos super-heróis. Tô vendo algo parecido agora com The Boys, que eu não cheguei a ler, mas tô vendo a série na Amazon. cara, muito boa a abordagem, né, cara? E acho que filme também, eu diria Matrix também, cara, que é um filme que mostra, assim... vou até escrever tô pra escrever um roteiro de um filme que tem uma correlação, assim, de nerd e não nerd, e um dos personagens vai mostrar pro cara lá, pra um nerd antigo, o filme Matrix. É um cara que é nerd e se isola de tudo, e agora ele volta a saber do mundo nerd. E a mulher fala, olha só, uma nerd moderna mostra pro nerd antigo, fala, olha só, esse filme aqui, né, o cara é um nerd, ó, o super-herói é um nerd, o Neo é um nerd, o cara é de computador e tudo mais. Eu acho que esse filme, Matrix, ele toca em vários pontos, ele é filosófico, ele é científico, né, uma ficção científica maneira também, que fala sobre simulacro, tem várias questões filosóficas que eu tinha estudado na faculdade de comunicação, eu vi ali na parada, tem Kung Fu, tem lutas, tem ação, tem filme pra tudo. E o protagonista é um nerd, cara. É um nerd, o tema é super nerd, mas é um filme que qualquer não nerd vê e fica de queixo caído, cara. Acho que é um filme que tem que recomendar também pra um nerd, né? Uma coisa que você não pode deixar de ver. Eu não sei você, mas às vezes eu sinto um pouco de falta em filmes como Matrix, que é um filme que consegue atingir diferentes públicos e tem diferentes camadas de análise. Ou você pode curtir pelo filme de ação, que ele também é, ou se você tiver um conhecimento maior ou for buscando, você consegue ver as outras mensagens que se fazem. Eu vi porque tinha muito nisso nos filmes dos anos 90, anos 2000 assim, mais ou menos com essa pegada. É claro, tinha vários filmes que eram simplesmente besteróis, só mesmo de entretenimento. Mas hoje eu sinto falta um pouco disso, né? Eu acho que o filme, hoje em dia, ou são totalmente entretenimento com alguma camadinha, ou o filme é muito cabeça. Não tem nada de entretenimento, acaba sendo muito oposto. Eu sinto falta de filme mais ou menos. Consegue dialogar bem com esses dois públicos. Eu vejo isso também, cara, mas eu ainda acho que tem uns filmes até, assim, o que você acha, por exemplo, do A Origem, né, Inception? Eu acho que é um filme que ele é inteligente, funciona em vários níveis, e eu acho que mesmo que você não entenda tudo, você precisa depois procurar um fórum de debate para entender o que aconteceu no filme, ou se você não pegou o final. Acho que esse é um tipo de filme que acho que ele
pega quem tá afim só de uma ação, de uns efeitos especiais, mas ele também é um filme meio cabeça também, você precisa de uma inteligência. Você acha que esse filme se encaixaria nessa categoria que você sente falta de mais exemplares? Eu acho um pouco, mas aí, se a gente for... Eu sei que Matrix tá no nível muito acima, é uma obra-prima em todos os aspectos. Mas eu acho Origem é uma boa, mas eu acho que quando você vai pra segunda parte, a segunda camada, né, do sonho, né, ele é um pouco raso, entendeu? Eu acho que ele tem uma mensagem muito boa, mas não sei, eu acho que o pior pra mim é o final, que é um pouco covarde, entendeu? É o filme que deixa muito em aberto. Não sei, eu acho que o problema desse filme, pra mim, a Origem como todo, acaba sendo o final. Saquei. Mas é um filme ali que faz pensar também, né? Não é só ação, e eu acho que ele acaba abrangendo mais de um público, né? Mas tem uma mensagenzinha, tá? Não dá pra comparar com Matrix, né? Nesses termos. Não tô falando nem de um filme. Matrix é tudo e esse filme não é nada. Mas em termos de mensagem e de abrangência de vários níveis, né? Com certeza não dá pra comparar tanto. Mas eu acho que é um filme que você consegue ver e pensar, né? Você precisa de um tempo ali pra pensar nas coisas que estão rolando e ao mesmo tempo tem a ação pra caramba, né? Agora, por exemplo, se você vê uma série como Dark, ali é pensar o tempo inteiro, né? Então não tem ali ação e tal. Tem um pouco de drama, né, das coisas que estão acontecendo, mas é um filme que faz você, a série que faz você pensar o tempo inteiro, né, é um filme intrincado, né, e eu acho que hoje em dia as produções fogem muito disso, né, de querer, acho que as produções têm medo de serem rejeitadas porque você tem que pensar demais no filme, sabe, pensar muito enquanto você está fazendo. Cara, e para cinema nacional a mesma coisa, eu tô enfrentando uma coisa assim mesmo, o pessoal tá achando que um longa aqui que eu tô escrevendo, tipo, mas não tem muita trama não, tem uma subtrama, tem muita subtrama, e no final a trama se revela que não era nada daquilo, o filme nacional costuma ser mais reto, né? Eu falei, cara, mas vamos tentar, eu tô sendo bem didático, vamos ver se rola, então tô nesse nível, cara, acho que o pessoal tem muito medo do nível do telespectador também, né, ou do público, né? Da audiência, né? Isso até que eu vou abordar essa questão de adaptação de obras, dessa profundidade, né? O nível de produção como um todo, que às vezes foca muito mais no entretenimento, que vamos dizer que tem uma certa certeza de retorno, né? Porque fazer um filme é algo caro, né? Principalmente em Hollywood, eu acho que a média de orçamento tá tudo chegando na casa de 150, um filme da Marvel, então, a conversa só de 200 pra cima começa a conversar, né? Então, eu acho que as grandes produções apostam muito mais nesses filmes. Entretenimento total, porque sabe que o retorno é mais certo, né? E às vezes um Nolan ou o diretor de Mãe, às vezes acaba lançando alguma coisinha, mas aí já vai para aquele outro lado da moeda, né? São filmes menos entretenimento, mais cabeça, mas que acaba conseguindo gerar um retorno pro estúdio. Realmente é complicado. Cara, não é fácil mesmo, cara. E escrever pra televisão é a mesma coisa, cara. Você tem que escrever pra televisão. Eu escrevo pra horário nobre da Globo, né, cara? Você tem que pensar que quem tá vendo ali é classe A, é classe B e classe C ao mesmo tempo. Então você tem que fazer. Às vezes tem um sketch assim que eu acho, cara, eu vou propor aqui, o pessoal não vai entender. Cara, mas quem entender vai adorar. A gente, vamos, vai rapidinho. Tá bom, vamos botar esse sketch também aí, pô. Fica meio que com um bônus pra quem a gente tá vendo e não. Você pode, acho que grande parte do público pode não entender um sketch ou outro, uma referência ou outra, mas deixa ali, sabe? Não vai fazer mal. E eu acho que o problema do filme é esse também, cara. O cara tem que fazer um filme e ele tem que se pagar, então ele não pode fazer muito cabeça. O cara tem que sair do filme falando, tipo, cara, adorei o filme, porque aí tem o boca a boca que vai fazer o cara voltar na segunda semana, né? Porque se o cara sai falando, cara, não entendi nada, o cara já vai ficar desestimulado de ver o filme, né? O público médio, né? Então, realmente, eu entendo os caras não fazerem um filme muito intrincado também, porque tem que se pagar, né, cara? É bem complicado mesmo, cara, é sinistro isso. Bom, eu queria ver com você, às vezes em alguns episódios eu já te vi usando alguma camiseta com referência de anime e tal. Se eu não me engano, eu já te vi uma camiseta do Death Note, essa eu tenho certeza. Akira eu não sei, mas Death Note eu tenho certeza. Eu queria saber, lá dos 3 elementos, você pode ser considerado mais otaku? Cara, eu não sei, sabe? Porque o Caruso, ele leu muito mais mangá do que eu. Eu não sou ler mangá. Ele tem, por exemplo, eu gosto mais de animação, né?
Anime, ou anime, eu não sei como é que vocês gostam de falar. E aí, por exemplo, Bleach, eu só fui conhecer Bleach na Netflix. O Caruso já tinha lido Bleach, sacou? Então fica difícil a gente saber quem é mais ali. Agora, de animação, eu com certeza vi muito mais do que eles. Com certeza. Mas aí, né, fica difícil. E o estudante acho que não curte muito isso não, cara. A coisa japonesa, ele não é a dele não, né? O estudante gosta mais de ficção científica e tal. Eu tenho que assistir. Ele gravou com vocês, né? Eu tenho que ver o programa dele, que eu não ouvi ainda. Sim. Foi bem bacana, fica aqui a recomendação. Mas aproveitando esse gancho, quais são as obras assim, japonesas que você viu que você gostou mais? Cara, tem coisas que, assim, como eu sou roteirista, eu me ligo muito em roteiro e em premissa, né, e tudo mais. Então, tem coisa que eu vi que eu achei sensacional, cara. Death Note. E olha que eu não li os mangás, eu vi só o anime, né. Cara, é sensacional, a trama que vai e volta, tipo, agora ele tá ferrado. Não, o cara dá uma volta que não sei o que, cara, é sensacional. Eu acho que Death Note pra mim foi uma grande surpresa. O nível do roteiro muito bom mesmo, cara, muito bom. E tem uma outra coisa que eu curto muito também, que eu vi também pelo Netflix, foi Sword Art Online. Eu adoro, cara, eu vi todos, né? Aí teve depois, eles foram pra outros, foram pra aquela, até aquela, tem uma hora que eles começam a fazer um jogo de tiro também, que não é assim, mas assim, também é bom, entendeu? E eu sou doido pra comprar o videogame, que meu filho, a gente viu junto isso aí. Eu nunca consegui comprar o videogame, eu só tinha pra PS4, agora eu tenho PS4, aí tinha uns caras que vendiam na internet, caro pra caramba. Tá sempre caro, né, cara? Mas eu tô procurando ainda agora pra ver se agora eu compro agora tá baixando o preço, eu vou ver se eu compro todos pra videogame, pra mim e pro meu filho, pra gente jogar, cara. Mas então, Sword Art Online e Death Note pra mim são os mais legais, cara. E atualmente tô vendo Bleach, né? Como eu até falei. Uma boa. Só já uma recomendação pra alguém que assistiu Bleach já há um tempinho. Cuidado com os filhos, eles dão uma pequena estragadinha na história, né? Do 1 ao 60, não sei em qual número você tá, é super de boa, mas depois de 60 começa muita coisa. Então, se você pesquisar alguma coisinha dos episódios, aonde vai o filho, de onde começa e termina, vale a pena você dar esse salto. Você não vai perder muita coisa na obra, não. Ah, tá, não, mas você tá falando do anime ou do mangá? Do anime. Mas eu vou ver tudo. Tem que ver tudo. Sou assim, eu vou do início ao fim, tem que ver tudo. Eu já andei, assim, acho que eu já levei uns spoilers sem querer, assim, vendo umas imagens. Eu acho que algumas coisas mudam bastante no meio, mas sei lá, vamos lá, cara, eu vou ver tudo, cara. E tem outra coisa também que eu achei muito bom, que dá vontade de ir atrás do mangá, mas não vou fazer isso não. One Punch Man, cara, é muito maneiro. Nossa, é muito bom. Vale a pena ver. O One Punch Man eu acho maneiro também, que eu fui, cara, eu dei sorte, minha esposa não curte muito não, cara, anime. E o anime. Como é que você gosta de falar? Cara, eu falo anime. Eu falo anime. Só que aí, se você pegar talvez um purista, vai querer puxar mais o anime. Pois é, que eu já falei anime algumas vezes, o pessoal me olhou torto, entendeu? Então eu tô falando anime agora. Mas vamos lá. Assim, minha esposa não curte muito não anime, mas dei sorte que quando eu fui ver One Punch, o primeiro episódio, eu tava no meio do primeiro episódio, eu tava vendo com meu filho, ela olhou assim, achou diferente, interessante, e aí ela adorou. Aí ela viu o início do primeiro episódio, desde o início também, né? Ela conseguiu alcançar a gente e, cara, a gente viu tudo e ela adora. A gente tá esperando a segunda temporada chegar no Brasil também, já saiu lá no Japão. E, pô, acho que mais ver mesmo, né, cara? E também a gente vê também, aí ela já curte também, são as animações, são os longas. Tem longa que japonês que eu vejo, que a gente viu aqui em família, que, pô, são bem legais também. Entendi. Só aí vem a recomendação, porque tem uma diferença muito grande na qualidade da animação, da primeira pra segunda temporada. Porque você sabe, mas o estúdio responsável, né, acabou mudando. E, nossa, isso pesa um pouco a mão, cara. Mas enfim, sem dar spoiler, vou deixar você ver depois, tirar suas próprias conclusões. Quer dizer então que você já tá vendo você baixa, né, cara? Você corre atrás, né? Eu vou nos meios ilegais, que a PF a Polícia Federal não nos ouça, mas... Saquei. Mas, pô, tão legal, cara. Mas eu li que mudou muita coisa, acho que mudou... não, foi produtora mesmo, como você falou. Não, cara, mas cara... Eu vou ver. Você agora me desanimou, mas eu vou assistir de qualquer forma. Uma recomendação de um anime que também nessa pegada de herói, né? Só que não satírico, é My Hero Academy.
My Hero Academia, ou Boku no Hero. É bem bacana a história, acho que vale a pena. É um bom programa, é um bom anime de família pra vocês poderem assistir. Ó, legal, cara, vou anotar aqui, vou anotar. Tem um filme dele lançando agora, que tem o Briggs como personagem, um dos principais, né? Ele dublando o All Might. É bem bacana, a jornada do herói que ele segue é bem legalzinho. Saquei. Cara, eu tenho que tirar umas dúvidas contigo. Assim, tem umas coisas que aparecem aqui que eu falo, pô, se vou ver ou não vou ver, eu fico na dúvida. Tipo, eu vi um negócio que é Full Alchemist, uma coisa assim. Eu fiquei a fim de ver, mas sei lá. Assista. Vale a pena então. Tem um dos melhores animes, tanto em quesito de história de animação, que existe. Vale muito a pena, muito a pena. Tá, mas eu vi que também tem live action. É legal? Fuja como o diabo foge da cruz. Tá bom, é o mesmo caso então do Death Note, né? Sim. Pegando esse gancho, eu queria aproveitar com você o seguinte. Ver a sua visão de roteiro, porque eu ainda vejo que a cultura japonesa, os anime, eles são bem difundidos aqui no Brasil, né? Tem uma grande comunidade que gosta disso. Mas ainda pro público geral, eu vejo que essas obras não pegam. E mesmo Hollywood apostando, né, em alguns filmes, por exemplo, o próprio Death Note, gerou a adaptação, não ficou bacana. O Ghost in the Shell divide opiniões, mas quando você vê a obra original e a adaptação hollywoodiana fica muito aquém. E tem outras obras que o Hollywood quer adaptar, por exemplo, aquele que também é um clássico das animações, que a pessoa já começa a ficar muito com ele atrás, tipo, mais uma obra que eles vão estragar. Eu queria ver a sua opinião em relação, qual um pouco dessa dificuldade em poder adaptar essas obras. Porque algumas obras eu vejo que isso é muito difícil no quesito técnico, né? Porque às vezes são muitos efeitos envolvidos, mas tem algumas obras que é mais roteiro e atuação, por exemplo, o próprio Death Note. Não tem muitos efeitos visuais, é uma coisa muito mais mental, mas saiu o filme que saiu. Qual é a sua visão sobre isso? Cara, é muito difícil adaptar uma coisa para uma outra cultura, cara. Assim, tem umas 2 séries inglesas que quando foram adaptadas, séries de humor, quando foram adaptadas para os Estados Unidos, elas não deram certo. Tô tentando lembrar aqui o nome, mas uma era tipo o Friends da Inglaterra. Eles tentaram fazer eu esqueci o nome deles, dessa série. Quando foram fazer na Inglaterra, nos Estados Unidos, não ficou legal. Teve uma outra série também que eu não tô lembrando nem qual foi agora, né? Nem pelo título. Mas o pessoal aprendeu que, por exemplo, quando o The Office, que era maior sucesso na Inglaterra, quando for adaptar nos Estados Unidos, já levaram o Rick Gervais, né? O Gervais, pra adaptar também, entendeu? Não basta você comprar o material, vamos fazer aqui do nosso jeito. Alguma coisa acaba se perdendo, a essência, entendeu? Então, se você tiver o cara que tá na essência ali, fazendo parte, acho que ele vai falar, não, peraí, isso aqui é importante. Que às vezes, cara, o produtor do americano, ele não pega a essência do que é o que tá lá. Então, você tem que ter... Os criadores têm que estar junto, cara. Eu acho que muitas vezes é isso. Eu não sei se o caso do Death Note foi esse. Bom, assim, eu nem vi o filme, né? Então eu não sei dizer onde foi que ele se perdeu ali. Mas eu não sei se os criadores estavam envolvidos também. Mas, cara, isso acho que muda bastante, cara. Você tem que realmente estar envolvido, né? Porque as coisas se perdem, cara. Eu fico, assim, totalmente na visão de leigo, né? Unicamente na visão de fã, né? Eu fico muito em dúvida porque eu acredito que quando um grande estúdio compra uma franquia dessa, é exatamente isso que ele quer fazer. Ele quer fazer uma franquia a partir dessa obra, que não tem nenhum problema, a princípio. Mas eu acho que eles acabam investindo muito no efeito visual e às vezes o roteiro fica um pouco de lado nessas obras. Por exemplo, Ghost in the Shell. Visualmente, ele é um filme muito bonito e retrata, incrivelmente fiel, a animação na qual ele é baseado. Mas a profundidade do roteiro, a profundidade da história que é passada, isso meio que se perde. E é até um caso curioso que o próprio Matrix, até então os irmãos Wachowski, se basearam em muita coisa em Ghost in the Shell e conseguiram fazer uma adaptação muito boa, referências muito boas a essa obra. Isso eu fico um pouco confuso. Eu acredito que talvez se os estúdios investissem um pouco mais na história em si e botassem os efeitos em segundo lugar, um pouquinho, talvez as histórias japonesas para ser adaptadas para o público norte-americano ganharia bastante. Sim, claro. Eu acho que tem isso mesmo também, cara. É que eu não ouvi do Ghost in the Shell ainda. Eu comprei até o DVD em promoção. Eu sou dos caras que compram DVD, tá? Por favor, não me recrimine. Eu coleciono DVD Blu-ray. Eu não vi ainda, cara, mas assim, eu fico muito na dúvida se eu vejo primeiro o anime ou se eu vejo o filme. Aí eu ia ver o filme, eu já até emprestei pro meu sogro o filme,
E eu não vi ainda, porque eu decidi que eu vou ver primeiro o anime pra ver depois, fazer essa comparação do que se perdeu. Porque todo mundo fala realmente que se perdeu muita coisa. Eu sei já que tem o lance de whitewashing, que, né, tem um personagem japonês, que lá é americana, mas aqui no final... Bom, não vou dar spoiler também, porque eu já levei esse spoiler. Eu já levei esse spoiler lendo uma matéria sobre o filme. E eu li a matéria sobre o filme e fiquei, puto, porque tinha um spoiler, fiquei puto. E depois fui ler no início da matéria e tava dizendo que tinha spoiler. Eu que pulei, eu não li. Era uma revista gringa. Mas eu fui pulando, né, no site. Mas, cara, acho que tem isso, claro, cara. Acho que os filmes americanos, de repente, eles não entendem a densidade da história, sabe? E pega só a premissa e mete efeito especial. Não sei, vai ver que eles acham que os americanos... tá bom pro público americano? Não sei qual é a cabeça deles mesmo. Mas esse aí é um estudo de caso que eu tenho que fazer, até profissionalmente. Ver qual é a diferença de um para outro, pra ver onde é que eles erraram, cara. E realmente, cara, Matrix tem vários quadros iguais, né? Porque eu vi uma vez um vídeo mostrando como o Matrix bebeu de outras fontes, né? Pra não falar plágio, né? Bebeu de outras fontes pra fazer seu sucesso. E eu vi que tinha coisas inteiras ali, bem iguais, né, cara? E aí eu fiquei bem interessado em ver isso um tempão atrás. E depois, quando adaptaram, eu falei, cara, putz, eu vou... Não sei o que eu vou ver primeiro. Aí eu tô nessa decisão até hoje, o que eu faço primeiro. Acho que acaba sendo uma experiência muito particular de cada um, mas eu acho muito complicado, no seu caso, como você ainda não viu a obra original, talvez se você vê, né, essa adaptação, né, com a Scarlett Johansson, você talvez goste porque ele é um filme ok, mas se você vê o primeiro anime, eu acho que a comparação acaba ficando muito difícil você se desligar totalmente, porque é uma obra envolvente, ela é uma obra muito imersiva, a animação original, né? Enquanto a hollywoodiana fica no... Nem o filme 100% de ação e nem tem toda a profundidade. Acaba ficando muito no meio, né? Mas, pra tentar não dar muito spoiler, eu vou encerrar por aqui. Não, tá. Mas, cara, eu acho que também tem muita coisa da adaptação de uma forma geral, né, cara? Você... Tá bom que isso aí é um filme, né? É um longa sendo adaptado por um longa mesmo, né? Mas, assim, tem muita coisa, tipo, Death Note. Cara, é uma série grandona, muitos episódios. Você botar isso, transformar em filme, você já vai achar que perdeu coisa, né? Ainda passando pro inglês, aí pra live action, você acha que perdeu mais coisa ainda. Então, sempre na comparação, a adaptação é difícil ficar uma coisa legal, né? Então, a gente também tem isso, a gente tem que dar esse desconto que a adaptação... quando você lê um livro, nunca a adaptação tão legal. Eu curto muito o MCU porque eu acho que eles fazem adaptações, eles pegam um melhor de cada revista e de cada história, de cada arco e conseguem recriar e ficar muito bom. Eu acho que eu curto muito o MCU, né, a Marvel no cinema, pelo trabalho de adaptação deles, sabe? Eu acho que fica sensacional. É claro que se você, não, mas eu li o arco todo, Guerra Civil foi muito melhor foi muito mais denso do que esse filme aí. Claro, não tem como comparar, porque é uma obra, a obra original, ela tem mais histórias, tem mais arcos, sub-arcos, tramas, mas do jeito que ele está sendo adaptado para o cinema, todas essas histórias da Marvel que estão indo para o cinema, às vezes eles até melhoram alguns aspectos do original, ou deixam mais crível. Eu acho que é um trabalho de adaptação sensacional. Sabe? Mas, se você pensar mesmo no âmago da questão, qualquer adaptação deixa a desejar. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Mais uma vez, a minha visão de leigo, eu acho que o mais importante de tudo primeiro, você entender a mídia que você está trabalhando em cima, né? Por mais que você seja fã de um livro ou de um quadrinho, é impossível você transpor tudo aquilo, porque é algo próprio daquela mídia. E o segundo é você contar uma boa história, né? E sempre que possível tentar referenciar o original, mesmo que você precisa fazer muitas alterações, como no caso do Guerra Civil, mas você sente aquele ar, você tem uma lembrança que, realmente, aquilo é a Guerra Civil. É claro que nos quadrinhos você tem muito mais tempo a desenvolver, todos os tramas e tal, e também até a questão financeira, né, que nos quadrinhos é só você desenhar todos aqueles personagens. Na vida real você tem que contratar muita gente, e ele só conseguiu contratar isso lá pro Guerra Infinita. Não, pode crer. E mesmo com todo o dinheiro do mundo, cara, no cinema,
Não dá pra você botar... Eu já achei que eles fizeram um milagre, botar um monte de super-herói aparecendo, tendo tempo de tela numa batalha. Isso é muito difícil de fazer, muito difícil de fazer. Então eles já mandaram bem. E se fosse envolver mais super-heróis ainda, cara, mais personagem, cara, risco de não dar certo é muito grande, não dá pra adaptar mesmo. Mas aqui, voltando também, falando sobre adaptação, cara, eu não sei, quando você falou que tem que levar em consideração a mídia e tal, você tem que levar em consideração a mídia e também o público. Você escolhe quem que você quer ver aquele filme, né? Quer que veja aquele filme. Então você acha que quando, cara, o americano pega uma animação japonesa, um mangá, para adaptar, ele não tá pensando em quem leu. Ele não tá pensando nos otakus, entendeu? Ele tá pensando, eu quero ver o meu publicão aqui, como é que ele vai curtir, o que ele vai gostar. Aí ele escolhe o que ele acha que são os elementos, como você falou, Guerra Civil, você sabe que tá ali, você sente que tá ali, claro que o quadrinho é melhor, mas não deu raiva quando você viu, né? Eu acho que, de repente, quando a gente é muito fã de uma parada e a gente vê a adaptação que não consegue satisfazer a gente, dá mais raiva. Eu acho que no caso, por exemplo, dos otakus, eles veem uma obra tão maneira, tão legal, e quando ela é adaptada para um outro público que não tá tão interessado em toda aquela coisa maneira que teve ali no original, eu acho que fica mais um gosto de sabe, piora a tua visão sobre a adaptação, né? Eu acho que se a gente levar em consideração que toda adaptação perde da original, eu acho que você ameniza esse problema. Eu não tô discordando de você que as adaptações não são tão legais quanto a original, mas eu acho que a paixão envolvida pela obra original deixa a gente com mais raiva, entendeu? Eu tive que abrir mão... e tem outra coisa, no MCU, por exemplo, quando começaram a adaptar quadrinhos, eu fui daqueles caras que falaram, peraí, isso não é assim, pô, isso não é assim. Depois aí o pessoal falava, pô, o cinema não respeita os quadrinhos. Aí depois eu comecei a ver que os quadrinhos não respeitam os quadrinhos, sabe? No MCU, na Marvel, cara, tem uma história contada, recontada, aí aquilo não vale mais, aí o cara, não era você, não morreu, não era ele. Aí eu comecei a achar, tem muito retcon, sabe? Então, assim, foi mais fácil eu desapegar do quadrinho quando eu vi a adaptação. Foi mais fácil. Agora, quando você pega obras mais consolidadas, né? Porque quadrinho é como novela, né, cara? É meio que uma obra aberta. Eu acho que no caso dos mangás ou das séries japonesas, elas são mais consolidadas, né? Então você fica você pega mais ela porque a obra está muito bem feita ali. Então na adaptação vai perder. O quadrinho, quando perdeu, você perdeu, mas também o quadrinho também toda hora se reinventa. Então quando você vai reinventar uma obra que você vê que é consolidada e boa e perfeitinha, toda redonda, aí bate mais um desespero quando você vê mal adaptado. Eu acho que tem um pouco disso também. Sim. E também tem uma particularidade que normalmente em quadrinhos americanos, ele vai de uma mídia impressa para o audiovisual. Normalmente no Japão existe um intermediário que é o próprio anime, né? Porque o anime vai ser baseado ou numa light novel, que normalmente a light novel é o livrinho. Às vezes essa light novel acaba ganhando um mangá e depois ela vai ganhar uma animação. E às vezes, quando ela vai muito bem, ela vai ganhar um filme. Ou vai ser um longa, em formato de animação, ou às vezes um live action. Então talvez o fã, por acompanhar essa obra em diferentes lugares e a parte visual já fica bem consolidada, talvez é uma dificuldade a mais para você adaptar ela numa versão live action. Eu acho que nos quadrinhos é um pouco mais livre, né? Porque você sabe que a cara que é desenhada no quadrinho não é a cara do ator que vai estar. Você vai ter que fazer uma aproximação. E às vezes, pegando o MCU, os filmes fizeram tanto sucesso que eles começam a influenciar os próprios quadrinhos, né? Que o rosto do Homem de Ferro já se parece mais com o Robert Downey Jr., o próprio Samuel Jackson, e já tinham ele em mente quando desenharam, e vários outros personagens vai tendo essa referência, né? Então talvez a obra japonesa tenha essa dificuldade além por causa disso, porque ela já vem sendo adaptada, ela já é adaptada por uma mídia audiovisual antes, mesmo que seja animação, antes de partir por live action. Sim, cara, faz sentido. Eu até queria te perguntar, como é que vocês veem essas adaptações, cara? Porque assim, quando eu pego o anime, eu acho do cacete. Aí eu fico falando assim, pô, será que a galera que curte o mangá ficou aborrecido com esse anime? Será que eles cortaram muita coisa? Às vezes eu fico me perguntando, né, cara? Você como é que foi com Death Note? Porque, pô, era um mangá e quando foi adaptado, eu achei sensacional, mas será que
Teve muita gente reclamando, eu não tô por dentro desses bastidores, né? Teve muita gente reclamando da adaptação, com Bleach foi a mesma coisa, com Sword Art Online. Você tem essas informações? Esse pessoal fica satisfeito com essas adaptações, normalmente, quando vai do mangá pro anime? Olha, depende muito do público, porque aqui no Brasil nós temos dificuldade em ter acesso a essa obra ao mesmo tempo quando ela está sendo lançada no Japão. Lá o mangá no Japão, o mangá não tem toda essa luxuosidade quando vem. O mangá é mais como se fosse aquelas revistinhas, as antigas Pulp Fiction, revistas Pulp, melhor dizendo, que eram mais baratas. Então lá o mangá é muito barato, então lá é direta, essa rotatividade. Só quando o mangá vende muito que ele vai gerar adaptação. Então muitas vezes no Brasil a gente já recebe primeiro o anime e a gente vai acompanhando. Aí você às vezes vai se interessar, como alguma editora aqui no Brasil resolve trazer. A menos que você vá procurar via meios ilícitos, né? Mas no geral as pessoas gostam. Existem raras exceções em relação a isso. Por exemplo, a adaptação do Death Note, o pessoal gosta muito, mas até a primeira temporada, até um determinado acontecimento. Depois disso, o anime perde muito. Mas, por exemplo, Bleach é porque o único ruim é que todos os exemplos que você me deu assim, aconteceu algum problema. Por exemplo, o Bleach, ele meio que foi cancelado de uma hora para outra. Então o autor, ele teve que correr muito com a obra, que ficou com aquela cara meio de não ficou muito legal. Mas de forma geral, as pessoas gostam da adaptação. É claro que tem sempre um que quer o máximo de fidelidade. Mas os animes, na maioria das vezes, tem uma liberdade de alterar o que aconteceu no mangá e muitas vezes melhoram a obra nisso. Saquei, faz sentido, entendi. E no Japão também, né? Você tá falando só da opinião dos brasileiros ou dos otakus japoneses também? Otakus japoneses não deve existir, né? Eles já são... já são da pátria, né? No caso, um pouco da minha realidade, né? Lá no Japão, realmente eu não sei como é que é a receptividade deles em relação a isso. Saquei. É porque lá, uma curiosidade é que o anime, ele sempre é uma forma de tentar impulsionar a obra o material original, ou seja, a light novel, ou seja, o mangá. Isso tem mudado um pouco por causa dos serviços de streaming, que como eles agora estão chegando junto para poder financiar, então essa relação mudou um pouquinho. Saquei, entendi. Beleza, quer saber um pouquinho, já que a gente falou de tantas obras assim, teve alguma obra que te inspirou a começar a escrever? Não, cara, acho que não. Eu escrevia, sei lá, eu sempre gostei de escrever, sabe? Redação. Na verdade, eu preparei minha cabeça para ser escritor de livro. Então, eu virei jornalista porque ia ser uma coisa que eu ia escrever, né, diariamente. Era melhor do que qualquer outra profissão, porque era uma profissão tradicional que dava para escrever, né? Então, não, claro que escrever reportagem não é legal, né? Você só conta o que você viu, tal, babá, mas eu tenho vontade de ter coluna, eu tive coluna. Então, sei lá, e eu sempre lia muito, né? Eu não pensava em ser roteirista, não. Foi uma coisa meio que no meio eu pensava em ser escritor, e aí no meio do jornalismo comecei a fazer jornalismo cultural. Eu sempre soube que ia fazer jornalismo cultural. Então eu comecei a escrever sobre televisão, sobre cinema, virei crítico de cinema. Sei lá, quando eu comecei a fazer mais crítica de cinema e televisão, eu fui pensando em escrever também. Eu falei, isso aqui eu faria diferente, né? Eu falei, por que eu não faço, né? Então eu saí de jornal para escrever livro. Uhum. Né? Só que já faz mais de 10 anos, faz 15 anos que eu saí de jornal e não escrevi livro. Eu escrevi, mas não tá pronto, sabe como é que é? Porque eu sempre acho que o livro é uma coisa especial. Eu sempre acho que eu tenho umas histórias maneiras guardadas que eu acho que eu não tô pronto para escrever ainda, sabe? E o roteiro é uma coisa mais fácil de contar, de estilo. Por exemplo, eu sei escrever bem, entendeu? Mas assim, para livro, eu acho que não tem um estilo tão legal. E quando eu escrevo o roteiro, é só ideia e diálogo. Eu sou bom de diálogo, né? Muitas pessoas que trabalham comigo e até acima de mim já falaram, não, cara, seus diálogos são muito bons, tal, blá, blá, blá. Então, mas quando você for escrever livro, cara, tem que ser mais do que uma ideia e tem que ser mais do que diálogos legais. Ele tem que ter um estilo que eu não sei se eu tenho ainda, que eu tô querendo aprimorar, um estilo literário, sabe? E aí às vezes eu falo, não vou fazer estilo literário não, vou escrever e dane-se. Vou escrever tipo, sei lá,
Como é que é o nome daquele cara que fez aqueles filmes que foram adaptados depois pro Tom Hanks fazer? Código da Vinci. Código da Vinci tem uma história. Dan Brown. Dan Brown. Código da Vinci tem uma história que, cara, o livro não tem um estilo nenhum, é só a contação de história, né? Então, por que não? Então eu fico muito na dúvida se eu vou pra esse lado ou se eu tento ser um escritor melhor e guardo, entendeu? Mas eu acho que eu tô indo... Só que aí... O meu plano B era ser roteirista, só que o plano B ficou grande demais e eu acabo sem tempo de escrever o livro, de me dedicar a escrever livro. Então, né, respondendo, não teve nenhuma obra que me fez ser roteirista. Ser roteirista aconteceu na minha vontade de escrever livro. Então, não foi nenhuma obra... Não foi nenhuma obra que me fez falar assim, não, eu quero também escrever... Vou escrever roteiros para fazer algo como isso. Não foi assim. Foi mais uma coisa que eu fui escrevendo, eu fui lendo e escrevendo ao mesmo tempo. Então eu sempre quis ser lido, né? E roteiro, cara, as coisas que você faz são mais do que lidas, são lidas por por mais gente do que leria um livro, na verdade. Então às vezes quando eu escrevo que viraliza e como cena, eu fico feliz. Eu falo, caramba, quantas pessoas... não sei que eu escrevi, sabe? Eu curto isso. Mas a minha paixão ainda, meu objetivo é escrever livro e que os livros sejam adaptados para filme depois. Isso aí é o que eu ia fazer. Show. Mas o humor, ele sempre foi presente nos seus textos ou também foi algo que você foi desenvolvendo com pouco, acrescentando e quando você viu, tô escrevendo roteiros para sketch de humor e tal? Não sabia que eu era engraçado não, sabe? Depois eu fui descobrir que as pessoas do primeiro grau, que depois eu fui reencontrar, vinham me contar coisas que eu fazia que eram engraçadas que eu não tinha essa consciência. Eu falei assim, não, claro que você ia ser humorista. Porque lembra não que você fez isso? Eu, não. Eu falei, pô, não lembra que você falou não sei o que? Eu não lembrava das coisas. Eu escrevia, eu fui ver que eu escrevia com humor quando eu estava em jornal já. Os contos que eu escrevia não eram muito engraçados, mas quando eu estava em jornal que eu tive que fazer, eu passava 2 meses em cada editoria quando eu era estagiário. Quando eu fui fazer o primeiro relatório meu de estágio, eu fiz de uma forma muito engraçada, que eu meio que fugi do padrão e comecei a botar muito humor, muita piadinha, não sei o que, blá. E quando eu vi era um texto engraçado que começou a rolar pela redação, entre todos os editores, aquele texto. E aí eu fui vendo ali que acho que tinha uma pegada de humor que eu não sabia que eu tinha. Eu nunca tinha, sei lá, escrito uma coisa de humor. E ao mesmo tempo as pessoas diziam que eu era engraçado de dar resposta, sabe? Assim, tipo, o cara vai me zoar, eu dou uma resposta, o cara fica sem palavras, assim. Então, eu me lembro que uma vez eu encontrei com um cara, anos depois do segundo grau, e o cara veio falar comigo, tipo, pô, Ulisses, agora que o bullying tá na moda, porque as pessoas não falavam bullying, né? E ele falou assim, pô, cara, aquilo que faziam com a gente era bullying, né, cara? Algo assim, era. Aí eu comecei a pensar, o pessoal pegava no pé da gente, né? Eu mais do que outras pessoas, que era magrinho e tal. Ele, mas você se deu bem que o pessoal não ficou em cima de você? Porque esse cara sofreu bastante bullying mesmo. E esse cara falou assim, pô, você se dava bem porque você tinha essa coisa de ser piadista, de fazer gracinha, e te largaram logo, mas comigo foi duro. E eu falei, caramba, é verdade, cara, eu acho que o humor me ajudou a escapar do bullying, porque eu fazia piada o tempo todo, as pessoas desistiam de pegar no meu pé porque eu zoava também, as pessoas me zoavam, falavam uma coisa comigo, eu dava a volta com humor. Então, eu acho que eu tinha um humor aí que eu não percebia que era parte da minha vida, entendeu? Mas depois eu comecei a escrever as coisas no jornal, as pessoas me viram essa pegada de humor, começaram a me dar a oportunidade de escrever coisas mais engraçadas, entendeu? Então, tinha umas matérias que a pessoa chegava assim pra mim e falava assim, sugeriam, pessoas de outro caderno até, de outras editorias, chegavam assim, manda o Ulisses fazer esse texto aí, esse vai ficar legal. Aí ele só ouvia umas pessoas e fazia as ulissadas dele. Aí eu até falei, uliçada não, Ulisses, é diferente. Então eu percebi em jornal que eu tinha um texto mais cômico, aí as pessoas começaram a me chamar pra escrever coluna também, com uma pegada de humor, e eu comecei a escrever no Cocada Boa textos humorísticos, que era um site de humor que tinha no final dos anos 2000, no início dos anos 2000. E ali eu larguei a mão mesmo, mas na minha cabeça eu estava sendo um colunista espirituoso, entendeu? Só que depois eu fui vendo que era humor mesmo, e pessoas me chamaram para fazer stand-up, e eu resolvi subir num palco e fazer um texto de humor, e começou a dar certo. Aí eu vi que realmente o humor era a minha área mesmo, e é melhor você escrever humor, que nem todo mundo sabe escrever humor, cara. Então, como roteirista, é melhor, nunca falta trabalho quando você consegue emplacar com humor em roteiro, entendeu? Então, um drama
todo mundo sabe escrever. Tá fazendo um pouco dos dramaturgos. Mas assim, drama todo mundo sabe escrever, porque Não, claro, você tem que escrever bem, não vou dizer que todo mundo sabe escrever bem, mas uma cena normal, quando eu falo drama, não é drama de chorar, né? Sim. Não comédia, você não tem obrigação de fazer nada ali, você tem que contar uma história. Quando a gente escreve humor, a gente tem que contar uma história e fazer a pessoa rir. Então é mais difícil, e quem consegue, cara, não falta trabalho. Queria ver, aproveitando que você falou da sua experiência como stand-up, você sentiu que talvez o seu texto tenha mudado quando você foi pros palcos? Porque não sei se antigamente, antes do stand-up, algo seu foi adaptado e você viu alguém interpretando. Você sentiu uma diferença? Porque eu acredito que quando você tá escrevendo uma cena, você pensa no seu time. Mas aí quando você passa com um ator, às vezes ele muda um pouco. Ter tido essa experiência de tanto escrever e de interpretar o seu texto, né? Que o stand-up tem muito a questão da interpretação na hora da fala, mesmo que você não esteja caracterizado, mas a entonação, o tempo de fazer uma vozinha, alguma coisa assim, que você sabe muito melhor do que eu sobre todos esses desafios. Você sentiu que teve uma mudança? Cara, eu acho que teve uma mudança dentro do próprio stand-up. Eu comecei fazendo stand-up com uma autoimagem errada. Eu queria ser o cara esperto e que sabia fazer observações inteligentes. E com o tempo, eu fui vendo que algumas pessoas torciam o nariz pra isso. Eu queria ser o cara inteligente. E aí depois alguém falou, pô, Ulisses, tu é uma figura, cara, abraça isso, você é uma figura, não sei o que. Aí eu falei, eu perdi a vergonha, entendeu? Eu comecei a falar, quer saber, realmente eu tenho que explorar que eu sou magrelo, que a minha cara é um pouco diferente, eu sou meio engraçado, minha aparência física não é de um cara descoladão, sabe? Então, e a gente não usa personagem em stand-up, mas a gente usa persona. Então eu descobri que eu precisava ter uma persona e eu abracei o meu lado ser figura. Eu fui meio que sair do armário como figura, sacou? Tipo, me sacanear, falar, cara, eu sou isso mesmo. Então eu comecei a fazer, eu fiz até um workshop do Porchat, que ele dizia, cara, pega a coisa mais estranha sobre você, mais diferente, e joga isso logo no início, para as pessoas verem que tá ok, e não ficarem o tempo todo pensando que você é assim. Ele até deu o exemplo do Caruso. O Caruso fazia stand-up, ele começava falando do olho dele. Olha aqui meu olho, ele fazia uma piada genial, vou ficar aqui e vocês ficam olhando meu olho, tá? Então vamos lá, vou dar 1 minuto pra vocês olharem. Aí o pessoal começava a rir, aí ele falava, peraí, e também é sacanagem, galera. Pô, ótimo, já fiz uma piada. E depois segue o show, entendeu? Comecei a fazer isso também, tipo, comecei a fazer piada sobre ser pequeno, sobre ser magro, ser franzino, e dos problemas que isso pode causar, e plá, depois, beleza, sabe? Foi meio que achar uma persona, isso é importante pra caramba. E você escrever pra personagem é a mesma coisa, você meio que tem que saber estudar quem é a pessoa. Então eu várias vezes fiz isso. Quando eu fui escrever pra Paulo Gustavo, eu estudei muito o Paulo Gustavo. Eu escrevi um livro pro Paulo Gustavo, com o Paulo Gustavo. Cara, estudar quem é o personagem. Eu li tudo ali, então quando você escreve, você tem que saber que você não está escrevendo para você está escrevendo para personagens, né? E estudo. Quando eu escrevi pro Sérgio Malandro, eu estudei pra caramba o Sérgio Malandro. Quando eu escrevi stand-up pro Sérgio Malandro, pro programa dele na televisão, eu falei assim, eu sou o Sérgio Malandro, o que eu falo sobre esse tema aqui? Entendeu? Você tem que pegar... Eu não sei se foi o stand-up que me deu isso, mas eu acho que foi um processo junto, né? Porque eu também comecei com stand-up, depois fui para roteiro, mas não sei. Você tem que entender que quando você está escrevendo roteiro, você não está escrevendo para você está escrevendo para um personagem, a voz não é sua, né? Então, eu não sei o que influenciou o que, cara, mas eu acho que é um processo mútuo, não sei. Entendi. Só um parêntese, quando você começou a estudar ou Sérgio Malandro, você conseguiu manter a sua sanidade mental normal ou sofreu alguns danos? Cara, é incrível, cara. O Sérgio Malandro é uma escola, viu? Ao mesmo tempo que ele é figura, né? O personagem é figura, a pessoa, né? Sérgio Malandro também é engraçada também, entendeu? Tem um lado sério dele, né? O Sérgio Malandro não é glu o tempo todo, né? Mas ele é maluco mesmo, cara. Ele fica contando os casos dele e ele começa a reencenar. Quando ele quer lembrar de alguma coisa, ele começa a falar como é que foi. Ele não conta pra você como é que foi. Ele sobe na mesa, começa a falar como é que foi, fala alto pra caramba, começa a gritar. Eu falei, caraca, 2 da manhã, porque as reuniões são na casa dele de madrugada, né? Aí eu, caraca, 2 da manhã, cara, os vizinhos dele estão vindo ali gritando essas coisas. E, cara, deve ser difícil ser vizinho do Sérgio Malandro, cara, que ele é malucão mesmo, ele não se segura. Mas eu trabalhei com ele várias vezes e eu acabei de escrever um filme dele, cara. A gente deve gravar... A gente tá em que mês? Agosto? Acho que até o final do ano grava o filme e acho que vai ser lançado ano que vem. Primeira mão? Escrevi programas pra ele. Oi? Estão sabendo aqui em primeira mão? Então, ele tá falando por aí do filme já. Mas eu não fico falando que eu escrevi, não. Mas, assim, quando o filme for lançado, eu vou falar que eu escrevi, sacou? Mas é que não foi gravado ainda, não gosto de falar coisa que não rolou ainda, entendeu? Mas o roteiro foi escrito
Eu recebi para escrever o roteiro junto com um parceiro meu, Silvio Gonçalves, e ele também ajudou muito a escrever, ele vinha com umas ideias. Não sei nem qual é o título do filme ainda, mas ele tá falando por aí já do filme. Entendi. Ah, bacana. Porque eu queria ver com você. Atualmente você escreve tanto pro Zorra quanto pra Nova Escolinha, né? Do professor Raimundo, né? Isso, tô escrevendo pros dois. Eu fui contratado pro Zorra, mas quando eu tava no Zorra já me chamaram pra Escolinha, porque eu tinha escrito antes pra Escolinha, mas meio que como freelancer, né? Mas eu acho que agora é certo que eu escrevo os dois. Eu fui renovado na Globo, um contrato maior agora, e meio que ficou decidido, acho que ficou sugerido que eu vou estar sempre nos dois programas enquanto os dois programas existirem. Eu queria ver com você exatamente nisso, porque tanto o Zorra quanto a Escolinha do professor Raimundo, né? São dois ícones da televisão brasileira no humor, né? E eram programas que tinham formatos bem definidos, né? O Zorra, durante muito tempo, foi humor de personagem, né? De lá saiu vários clássicos. O próprio professor Raimundo é um personagem ícone, e de lá também saíram várias outras grandes personagens do humor brasileiro, né? E só que esses dois programas passaram por uma reformulação. O Zorra, eu acho que, na minha visão, realmente deu uma virada 100%, né? Que saiu do humor de personagem pro sketch. Eu vejo que vocês abraçam muito o humor nonsense, né? Em vários quadros. Fora todas as referências da cultura pop que vocês fazem. E a própria Escolinha mantém-se o formato, né? Mas mesmo assim, vocês têm que trazer para um novo público esses personagens, né? Que não tiveram a chance de conhecer. Eu queria saber exatamente esse desafio. Como é que foi exatamente reinventar esses dois programas com um novo... Cara, o Zorra, eu nem chamaria dele que foi reinventado, sabia? Porque o pessoal chegou... Eu não estava na transformação, tá? Na mudança. Eu cheguei, já estava no ano 4 ou 3. Acho que ano 4. Não sei. Me enrolo um pouquinho com o número. Mas o que é o seguinte, o pessoal não ia mais fazer o Zorra Total. Inclusive assim, a gente quer deixar um roteirista do Zorra puto, chamar de Zorra Total. Né? O programa se chamava Zorra Total, era um programa cheio de personagens e bordões e algumas baixarias, algumas coisas apelativas. Esse programa não ia mais existir. E aí criaram um novo programa de sketch, que partindo do zero, sabe? Só que por acaso, por questões contratuais e com anunciantes e tal, o pessoal decidiu que era melhor manter algum vínculo ainda com o título. Mas ele não era para se chamar Zorra, sacou? Porque é outro programa. É outro programa. Então, eu não chamaria nem de reformulação. É um novo programa que, por acaso, tem um nome em comum. E, inclusive, se estuda até hoje, não sei nem se posso falar isso, mas que se mude de nome totalmente. Sacou? Tipo, vamos mudar de nome agora? Mas agora acho que não faz mais sentido mudar de nome. Agora que já todo mundo sabe que é outro programa, né? Quase todo mundo sabe. Mas assim, eu imagino assim, pra galera a gente vê, eu vejo muito no Twitter, eu fui fazer uma pesquisa, né, do Zorra, as pessoas estão gostando, não estão gostando. Os maiores queixas são quando a gente faz um quadro, algum sketch político que desagrade o pessoal do governo, né, que gosta do governo. Os quadros são mais de oposição, claro, é normal, cara. Eu acho que a gente tem que sempre bater no poder, né, cara? Seja ele quem for. É porque o governo atual fica mais fácil bater, porque tem muita coisa maluca, né? Muita coisa estranha. Então fica mais fácil bater. São sketches pré-prontos quase, né? Mas então, fica mais fácil fazer, né? Tem mais... Não precisa catar muito, né? Pra fazer piada com a situação atual. Independente de ideologia, fica muito mais fácil. Mas de qualquer forma, eu vejo que as pessoas reclamam muito, mas a gente fica procurando lá no Twitter informações, e eu vejo muita gente falando assim, quem diria, estou rindo do Zorra? Porque a pessoa tem o Zorra total na cabeça, que é outro programa, totalmente. O Zorra tem uns quadros legais, cara, tem pra todo mundo. Todo mundo que escreve no Zorra tem referências muito boas. Tem Monty Python na cabeça, tem muito SNL, né, Saturday Night Live, cara, a gente estuda de tudo. E a gente cada um tem um estilo, e a gente tem que... Às vezes a gente chega tipo, vamos fazer... Não, cara, isso tá muito Monty Python, a galera não vai gostar. Mas às vezes escapa uma coisa de nonsense. Mas tem todo tipo de humor ali, né, cara? Tem humor com trocadilho, tem humor de personagem. A gente tem uns personagens ainda. Não sei se vocês perceberam, mas tem uns personagens. Tem sempre o cara que faz crossfit. Tem a velhinha lá que fica dando rasteira nas coisas, que sacaneiam ela. Tem a Lavínia, que é a mulher que gosta de limpeza. Então tem uns personagens ainda, né? Então a gente até pensou se não seria legal voltar com mais personagens, desde que não tenham bordões, né?
que tenham soluções novas para esses personagens, né? Que é uma coisa legal. Então, bom, a pergunta era essa, né? Como é que foi essa mudança, né? É um novo programa, entendeu? E na escolinha, cara, eu acho que o desafio cara, não tem tanto desafio, porque, cara, os personagens, cara, o pessoal já vê e já ri, porque tem faz parte, né, é meio nostálgico, né, cara, faz parte do inconsciente coletivo ali da galera, esse programa ali, as pessoas curtem os personagens já em si. Então o nosso desafio mesmo é procurar coisas novas para eles falarem, porque desses anos todos eles já falaram em todos os temas, então a gente tem que ir adaptar também para coisas novas, né, para situações novas, e até falando de política agora também, que eu acho que a gente tem que falar de política sempre, acho que o humor político é maneiro pra caramba. Desde os anos 60 que se faz humor político, e a gente não vai deixar de fazer agora. Desde os anos 60 não, né, cara, desde sempre, né, mas é que a referência que eu tenho é do Pasquim e tudo mais, então a escolinha, o que a gente faz é atualizar, tentar atualizar, buscar temas. Eu outro dia escrevi um do Zé Bonitinho, que ele sendo abordado, assediado pelas mulheres eletrônicas, a mulher do GPS, a mulher do elevador, a mulher do assistente pessoal. Então, assim, é buscar elementos novos para os personagens que são eternos, né? Eu acho que é por aí. Entendi. Poxa, a internet já faz parte de você já há muito tempo, né? Como você falou, cocada boa desde os anos 2000 você fazendo. Mas eu queria saber, em relação aos 3 elementos, como é que surgiu a ideia de você se juntar com o Studat e com o Caruso e literalmente botar uma mesinha de bar e meter em bronca? Cara, isso aí, acho que foi assim, eu era amigo do Studat, mais, na verdade, né? Então eu virei amigo do Caruso depois. E o Studat era amigo do Caruso. A parada é que eu e o Studat, a gente estava fazendo uma dupla. A gente tem um programa Jogando Conversa, que é o Studat queria se lançar em videogame, queria se lançar em vídeo, né? E eu falei, cara, você gosta pra caramba de jogos. Acho que a coisa mais nerd do Studat board game, jogo de tabuleiro. Aí eu falei, cara, você tem um monte de jogo de tabuleiro, cara, vamos fazer sempre com um convidado, eu conheço um monte de gente, você conhece um monte de gente, a gente faz umas coisas de humor, a gente consegue improvisar e a gente chama os caras e com pretexto de que vai jogar, você mostra o seu joguinho, você curte. Aí ele gostou da ideia e a gente começou a gravar, como chamando nossos colegas, né, que são do humor também e tal, artistas e blá blá blá, então foi por aí. Eu e o Studat, a gente tinha uma dupla que a gente chegou a fazer show de, às vezes, de improviso. A gente chegava pra plateia e falava assim, dá um tema aí. O cara dava um tema, a gente ia aí, não sei o que, um ia puxando com o outro. Cara, eram 3 elementos de 2 pessoas, entendeu? Então, a gente tinha essa parada. E quando a gente fez Jogando Conversa com o Caruso adorou. E ele falou, caramba, que legal, gostei muito de fazer isso. E ele ficou querendo fazer mais. E eu e o Studat também, a gente já fazia muitas apresentações, né? E a gente era muito chamado para falar sobre viagem no tempo, essas coisas. A gente era uma dupla, sacou? E aí uma vez a gente estava fazendo lá um negócio de viagem no tempo, o Caruso foi e ele pediu para participar também. E deu certo de novo, entendeu? Então o Caruso se entusiasmou de fazer essa parada e falou, pô, por que a gente não faz umas coisas nós 3? Aí a gente pensou, por que não? Né? O cara, é bom pra caramba. O cara é de renome, né? E, o cara tem um monte de fãs já, embora os fãs do Caruso não sejam... Ele tá reconstruindo a base de fãs dele, né? Porque os fãs do Caruso eram fãs do seu Wilson, do Vai Que Cola, né? E hoje ele tá descobrindo os fãs verdadeiros dele, que são os fãs que curtem o que ele faz... Não, tinha o programa dele Multishow também, que ele tinha uns fãs ali, né? Mas ele queria muito encontrar esses fãs dele de nerds, né? Porque ele é um grande nerd, né, cara? Nerd de carteirinha meio. Então, foi mais por aí. E a gente se juntou, na verdade, não foi pra fazer vídeo, a gente se juntou pra fazer apresentações. E depois a gente começou a fazer os vídeos, porque a gente já se apresentava em vários eventos e tal, e os vídeos foram meio que um caminho natural também, né? Só que acho que hoje os vídeos são mais conhecidos do que as apresentações. Então, mas sei lá, acho que uma coisa vai alimentar a outra no futuro. E aí deu certo, cara. Acho que é bom pra caramba. Eu curto fazer as coisas. Depois fiquei amigo do Caruso também. Então hoje a gente já sai sem o Studat, às vezes. Já rola. Que antes era aquela coisa, né? Tipo, o que eu vou falar com o Caruso, cara? Ele é amigo do Studat e tal. Mas agora a gente já viaja junto e depois o Studat se junta a gente nas viagens. Então
Acho que é uma coisa feliz, cara. A gente sabe fazer ali, fazer render papos. O cara, pô, é mestre de improviso, né? O Caruso tinha um programa. O Caruso trouxe show de improviso pro Brasil. Né? Então, e eu e o estudante, a gente improvisa também, né? Não aquelas quadros de improviso, mas a gente consegue improvisar um papo, né, na hora e buscar elementos. A gente sabe quando é que tá na hora de falar sério, quando tá na hora de sacanear o outro, quando tá na hora de puxar uma piada. Então, eu acho que isso deu certo. Deu uma liga boa pros três, né, ali juntos. Entendi. Uma curiosidade. O bullying feito no Stuart, ele é planejado ou surgiu? Simplesmente foi rolando? Cara, essa coisa do bullying, sei lá, eu nem percebo muito como bullying, mas é uma coisa natural, cara. É uma brincadeira ali que a gente faz. É que o Stuart, ele gosta também de jogar. O Stuart não é maluco, ele não é burro. Ele sabe o que ele vai falar ali, a gente vai zoar. E ele gosta ele é a persona que ele assumiu ali pra gente. Né? Lá no Zorra, eu sou o Stuart do Zorra. Eu falo umas coisas absurdas e o pessoal fala, caraca, você tá maluco, cara? Quando você fala isso, outras pessoas já riem e outras pessoas querem fazer bullying. Mas eu acho que é o seguinte, cara, quando você sabe que você tá falando uma maluquice, não é bullying, entendeu? Você joga a isca ali e vê o que vai dar. E o importante é que estão rindo com você, entendeu? É que o Stuart realmente tem umas coisas muito malucas, cara. Mas ele tem umas coisas mais malucas que eu, com certeza. Eu tenho umas manias, minhas paradas são meio que manias. Eu até acho que se no dia que o Caruso começar a perceber que eu tenho minhas coisas também zoáveis, ele vai vir pra cima de mim também, sacou? Eu não sei, cara. A gente no quadro, a gente gravou um podcast do Zorra. Não sei quando é que vai ao ar. Ali o Caruso já também começou a me dar uma zoada também. Falando assim, o Ulisses, eu vi que ele tem munição ali pra me zoar também, mas acho que o Stuart é mais agradável da gente fazer, sei lá. Eu acho também que a gente foi assumindo uns papéis, cara, sem querer nos Três Elementos, entendeu? Então, pra quem me zoasse, o Stuart tá ali já servindo isso pra gente, entendeu? E eu virei meio que um cara ali, acho que às vezes sou até o chato, tem gente que me acha chato, né? Porque às vezes eu falo umas coisas muito técnicas e não sei o que, blá blá, e tem gente que chega lá nos comentários e fala, tem que sair esse Ulisses Matos, esse cara é um chato, né? Só que também às vezes tem gente lá que fala assim, tem que sair o Stuart, ele não entende nada, tira esse cara tá estragando o papo, ele não entende nada do assunto. Não, cara, cada um tem seu papel ali, né? Então, não sei lá, a gente foi assumindo papéis, o bullying, a gente achou ali a brincadeira de zoar o Stuart com as loucuras dele, mas é porque ele quer também ser zoado, cara. Ninguém fala as coisas que ele fala sabendo que vai vir alguma coisa, né? Então acho que é por aí. Eu acredito que a maioria do público de vocês entenda a dinâmica de vocês, que é tudo brincadeira, né? Falar bullying é só mesmo forma de exagerar e tal, mas a dinâmica de vocês é muito boa. Talvez pelo formato que vocês fazem, que é meio um vlog, né? O pessoal se juntando. Talvez as pessoas não estejam acostumadas com essas personas ainda, né? Que é como normalmente eu acredito que é mais o cara sentando, conversando, sendo ele mesmo, né? Claro que não. Vocês são vocês falando, mas existe a personazinha que vocês assumem, né? O Stuart é aquele cara mais... como que eu posso falar? Mais aéreo, né? Sempre solta uma bomba, uma pérola que não tem nada a ver com o assunto. O Caruso acaba sendo o professor, né? Que vocês gravam na casa dele, né? Tem aquelas estantes enormes com quadrinhos de 1900 e lá vai bolinha. Você entrar sendo chata, né? Então é uma dinâmica legal que vocês têm. Eu quero acrescentar que não sou só o chato, não. Também faço piada. Sim. Agora, tem isso, cara. A gente vai assumindo as personas, a gente vai vendo o que funciona e a gente acaba mantendo. O Stuart é esse cara mesmo, cara. Só que é o seguinte, quando ele me conta uma parada, a gente, tipo, tô eu e ele. Ele me conta uma coisa maluca dessa, eu fico rindo assim, caralho, mano, muito maluco isso, Stuart. E aí, aconteceu o quê? É isso, a gente não fica zoando, né? Eu não fico zoando ele quando ele me conta as coisas. Aí eu conto uma coisa maluca minha também, que eu sei que ele vai gostar. Sacou? Mas assim, quando estão nos três e tem uma câmera, a gente fala, peraí, isso é um bom material humorístico. E a gente acaba respondendo de uma outra forma. Ninguém fala assim, Stuart, você é um imbecil. Isso que seria um bullying, né? Sim. A gente ri do que ele tá falando e fala, cara, você é um maluco. Você pensa, também não é tão bullying. Mas também o Caruso é um cara também que sabe zoar, ele gosta de zoar, né? E aí acaba, acho que algumas pessoas podem chamar de bullying, mas
Eu acho que a zoação ali. Teve um vídeo que a zoação ficou pra cima de mim também. Acontece, né? Eu tenho que bolar uma coisa, eu estudo pra pegar também o Caruso pra zoar também, de vez em quando. Sim, sim. Isso eu vi muito quando você fez a participação. Você e o Caruso jogaram com o estúdio. É o. Aquele dos ursos, aquele joguinho dos ursos, né? Sim, cara. Ali, por exemplo, porque como são as coisas, né, cara? São os territórios que a gente domina, né? Ali, por exemplo, é o canal do Student. O Student é o macho alfa ali, né? E eu tenho um lance de. Eu não tenho problema em me mandar mal em jogo. Geralmente eu aprendo com erro. Aprendo com erro. Eu gosto. E o Caruso é um cara que é muito, muito ligado em vencer. Então, ali eu ia errando porque eu não tem problema mesmo, não, entendeu? E ele realmente, se você pensar bem ali, eu fui o student do jogo, né, cara? O pessoal foi zoando ali, mas eu não ligo não, cara. Tranquilão. O jogo virando, né? Pode crer. Eu queria ver, em relação aos três elementos, as novidades, né? Que eu lembro de um vídeo vocês anunciando que vocês estavam pra ir pra Sky também, né? Jogar os três elementos pra algum canal da Sky. Queria saber em relação às novidades que podemos aguardar. Cara, tem um canal que a gente chamou a gente pra gravar uns episódios. Canal de Sky e Net. Não vou falar ainda do canal. Uhum. E a gente já gravou. Gravamos vários episódios, alguns episódios. Só que são episódios mais curtos, né? Porque vai ser um programa de 1 hora. Só que tem o nosso quadro, tem um outro quadro do Caruso falando sobre quadrinhos, e tem um outro quadro do Caruso com uma outra pessoa falando de outro tema. Eu não quero ficar dando spoiler. Sim, sim. Então, tudo tem hora, né? Então, só que a notícia boa é que a gente vai poder usar, depois que for ao ar, a gente já vai poder usar também no canal do Caruso, na Caverna, né? O lado ruim é que tem uma hora certa ali, vão ser 12, 13 minutos, né? Então, para quem está acostumado a ter 30 minutos, vai reclamar. Porque agora a gente tem ido para 20 minutos, 30 minutos de programa, a gente viu que a galera curte isso mesmo, parece que o pessoal está consumindo como se fosse podcast os vídeos, né? Então, no início a gente falou, não, porque vídeo tem tantos minutos, né? A gente viu que não era isso. Então, o que a gente vai fazer é mesclar, tipo, botar alguns episódios que a gente está tirando do programa, do Caverna do Caruso, né, para televisão, e mesclar com outros que a gente está gravando especialmente para internet, que esses são mais compridos mesmo. A gente vai ter que saber mesclar, porque a gente sabe que o pessoal vai reclamar pra caramba, porque vai ter episódios com os temas legais, mas foi só 13 minutos. O pessoal fala, 13 minutos, eu queria 30, pô, grava outro, vai ter muito disso. Mas a gente está preparado. Mas essa é a novidade, a gente vai estar na televisão também, isso a gente achou legal acontecer. E esses quadros também que o Caruso gravou para os outros programas, pro programa, também vão fazer parte do canal, né? Então a gente se preparou para ter várias coisas ali no canal, né? E até hoje não teve, mas agora vai ter. Tudo isso vai virar material para o canal vai crescer. Não vai ter só 3 elementos. Se a gente soubesse que a gente poderia ter aberto o canal 3 elementos, né? Mas não, era Caverna do Caruso, porque 3 elementos ia ser um dos programas. Só que acabou ficando só no 3 elementos, mas agora vai vir tudo. Vocês vão ver aí, acho que nas próximas semanas deve rolar. Show de bola. E pro pessoal que reclamar que os vídeos estão curtindo, é só falar, dá audiência que quem sabe o canal não aumenta mais o nosso tempo de tela. Sim, porque não, a gente tem que jogar com isso, né, cara? E tem outras coisas também que a gente vai fazer, vários eventos aí, todo mês a gente vai fazer um evento agora. Agosto, Santa Catarina, circuito catarinense de quadrinhos. Setembro a gente está indo para Londrina para fazer encontro de fãs de Star Wars. Estamos fechando alguma coisa para Juiz de Fora também. Vai ter JediCon no Rio, a gente deve fazer também. A gente nem sempre consegue fazer tudo que a gente é chamado, porque o Estudas tem uma outra carreira paralela, né, com o TC, com o canal do Marcos Castro. Uhum. Mas sempre que a gente é chamado e os 3 estão livres, a gente consegue fazer esses eventos, que a gente curte muito fazer também, cara. É tão legal quanto os vídeos quanto esses eventos. É bem maneiro, a gente curte muito fazer. Show de bola. Bom, já indo por encerrando, gostaria de agradecer mais uma vez o seu tempo dedicado aqui, já que, principalmente quando você trabalha em 20 milhões de coisas, sempre que dedicar 1 horinha é preciosa, então eu agradeço mesmo de coração. E pro pessoal que tá ouvindo a gente, que gostaria de criar o próprio conteúdo, seja começar a escrever, como você mesmo faz, um próprio vídeo,
qual seria a dica e conselho que você daria pra essa galera? Cara, eu que agradeço a participação, ou quer dizer, eu que agradeço a participação, eu que agradeço o convite, cara, e a gente sempre encontra uma hora pra fazer as coisas legais, né, cara, essa é a parte boa da vida, né, cara, eu gravar os podcasts, fazer vídeo, a gente tem sempre que encontrar tempo pra isso, né, então, obrigado e que bom que eu consegui encontrar uma horinha pra fazer, mas sempre encontro, cara, sempre encontro, esses papos são divertidos. E, cara, dica, eu acho que se a pessoa quiser ser roteirista, a minha dica é ver muita coisa, ver com o olho não de público. A primeira coisa é assistir com o olhar do roteirista, ou você quer ser diretor. Eu passei a ver algumas coisas com o olhar de diretor, porque eu precisei dirigir um filme há pouco tempo, precisei dirigir. Eu acabei dirigindo um filme que eu ia ser só roteirista e eu me juntei ao diretor para nós dois dirigirmos. Então, eu fui ver um filme com um olhar de diretor, entendeu? Então, para tentar me inspirar também, entender, porque tem várias funções no cinema, né? Então, se você quer ser roteirista, você começa a observar filmes com um olhar do roteiro, estuda roteiro. Roteiro é facílimo de aprender. Você lê um livro do Sid Field, lê outro livro lá do Maqui e você entende, é muito fácil. Jornada do Herói, Ponto de Virada, é facílimo, né? Agora, para entrar no mercado que é difícil. Então, escrever roteiro é fácil, entrar no mercado que é difícil. Aí eu aconselho fazer cursos de roteiro com pessoas que estão no mercado. Eu conheço muito roteirista que teve chance de escrever porque fez um curso com um cara que está no mercado, que tem condições de chamar também para alguns projetos já na televisão, e o cara gosta de você no curso, e quando tem uma oportunidade ele fala, peraí, vocês estão precisando de um roteirista novo, para receber pouco, mas para trabalhar muito, peraí, conheço um cara aqui, ele foi bem no meu curso, e ele te dá uma oportunidade, e no início é difícil mesmo, você ganha pouco, trabalha muito, mas acho que toda profissão é assim, né, você começa por baixo e tal, e vai crescendo. Então, minha dica é essa, para entrar no mercado, fazer cursos com pessoas que estão no mercado e ler muito, ler livro de roteiro, ler site de roteiro, ler muito, cara, ler pra caramba e ver bastante coisa. Acho que esse é o segredo. Show de bola. Então, Alice, muito obrigado, Ben, pelo seu tempo. E galera, estamos aqui encerrando mais um De Frente com o Otaku. Se você gostou, não esqueça de mandar seu feedback por julio.otaquerabr@gmail.com e também conferir as nossas outras entrevistas. Estamos aqui entrevistando o segundo elemento dos 3 elementos. Já tivemos o primeiro, que foi o Rafael Sturlet, e a gente vai em busca do Caruso. Quem sabe se eu conseguir os 3 eu não libero uma quest nova. Então, pessoal... Pô, tranquilo, vai atrás, cara. Ele curte, cara. Não deixa de fazer o convite, não. Ele vai arrumar um tempo pra falar com vocês, com certeza. Show de bola. Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Me despeço por aqui. Até o próximo episódio. Não esqueça também de conferir o Otaquera Cast. Então, galera, muito obrigado por tudo. Valeu. Valeu, gente. Fui!